Muito obrigado, queridas Albluzettes! E aí, galera do Alblu, beleza com vocês? SLS de número 86, esse quadro que eu tanto amo fazer, em que eu interajo diretamente com vocês através das perguntinhas que vocês mandam aqui e que são votadas. Muito obrigado a todos que votam, muito obrigado a todos que mandam suas perguntas e vamos lá que esse SLS está interessante. Viram que a produção errou, né? O óculos quase que ela pega fofinho, mas ainda assim estou empolgado, galera. Vamos lá responder essas perguntas marotas. A primeira delas de Stephanie Almeida. E aí, Matheus, seu lindo? Linda você. Como você está, capitão? Eu estou muito bem, obrigado. E você, está bem? Nesse mangá, vimos que o Jack é subordinado do Kaido e tem uma recompensa de 1 bilhão. Agora imagina do próprio Kaido. Será que os Yonkous estão nessa faixa dos bilhões também? Ou até mais? Vamos lá. Logicamente, o Kaido tem uma recompensa maior que a do Jack, mas eu não acredito que vai chegar em trilhão no mundo de One Piece. Eu acho que é um valor muito extremo, mas acho que os Yonkous podem ficar na casa dos 10, 15 bilhões. Eu acredito que os 4 podem chegar nesse nível de recompensa e o Dragon também. E também vimos sobre os 3 mosqueteiros. O que mais me deixou intrigada foi a raposa. Por que, Stephanie? Bom, a raposa é um animal que age mais durante a noite e que também é conhecida como um animal traiçoeiro. Então por que ela estaria junto com os animais do dia? É uma boa pergunta, mas eu acredito que o Oda não está se atendo somente ao visual. Eu vi realmente certos animais que estavam até com o Nekomamushi, que tem uma temática noturna, né? Por exemplo, o tigre, o leão, eles estão lá com o Nekomamushi. Eu achei que eles eram mais pertinentes no grupo do Inuarashi, que é do turno diurno, né? E realmente tu notou que a raposa do Inuarashi poderia estar. Eu acredito que é mais uma questão da personalidade deles, da função deles também. E claro, de que ideologia eles acreditam. Acho que alguns acreditam mais na do Nekomamushi, outros na do Inuarashi, e aí se juntam aos seus exércitos. Essas foram as minhas perguntinhas. Continue com esse trabalho maravilhoso e um super abraço. Muito obrigado, Stephanie. Um abraço para você também. E a próxima pergunta de Lídia Paulino. Olá, Matheus, meu querido, tudo bem com você? Tudo ótimo comigo e com você, Lídia? Bom, aqui estou eu novamente para lhe fazer 2 perguntinhas. Bom, a primeira é sobre esse próximo filme do One Piece. Já que ele se chamará One Piece Gold, poderia ser um filme falando alguma coisa sobre o Gold Roger? Muito boa teoria. Porque pelo que eu lembro, a Marinha costumava chamar o Roger de Gold e não Gold. Realmente, assim como o mundo começou a chamar ele, né, foi um costume, a Kureha, no arco de Drum, a gente viu isso agora no Back Review, ela ressalta isso pra gente. E não tinha pensado por esse viés, parece bem óbvio, mas eu estava me atendo bastante àquilo que a OPEX tinha nos trazido, que o filme terá uma temática medieval, mas que pode incluir também o passado do Roger. A gente vê algo sobre o Rei dos Piratas, né? A gente às vezes fica pensando que esses filmes de One Piece não se ligam tanto na história, porém os filmes de One Piece que tem a terminologia filme são muito importantes até pra gente teorizar. Eles não são 100% canônicos, mas são importantes sim. O filme Z, o Strong World, por exemplo, e esse Gold deve ser um filmaço. Eu já tô louco pra ver e fazer review aqui para o All Blue. Como é que tu continua aqui? Seria muito interessante saber um pouco mais da história do Rei dos Piratas, com certeza. E a segunda pergunta é: a espada dos 3 mosqueteiros e a do Inuarashi são bem parecidas com a espada do Shanks. Pensei que como eles conheceram o Shanks, ele pode ter aprendido algumas técnicas com os Minks e se bobear usar o Electro. Muito legal essa teoria. Foda mesmo, velho. Realmente as espadas dos mosqueteiros e do Inuarashi é parecida com a do Shanks, uma espada meio que de esgrima, né? Se bem que a lâmina dos mosqueteiros tem a vibe esgrima total. A do Shanks, ela tem a bainha e o cabo de esgrima, mas ela ainda assim ela parece uma katana ou uma espada de guerreiros medievais. Mas muito legal o Shanks saber usar Electro, ia ser foda mesmo. Não sabemos de onde vem a real força do Shanks, porque até agora não sabemos se ele usa um Akuma no Mi, muito menos se ele é um D. Ter o Electro seria uma boa pra ele, concordo. Eu também não acho que ele terá uma Akuma no Mi, nem será um D. Seria muito bom mesmo ele ter o Electro graças a esse elo com o Inuarashi. O que você acha, meu lindo? Eu acho isso que eu acabei de falar.
Espero que a galera possa votar na minha perguntinha. Quase que não participava desse SWS, pois minha net deu uma louca aqui, kkkk. Mas aqui estou eu, fiel a você, meu capitão, e a toda a tripulação do Oblu. Beijos, gatinho. E ela manda coraçõezinhos. Ah, como não amar, Lídia. Muito obrigado pela sua perguntinha, Lídia. Espero ter respondido à altura. E a próxima é de Daniel Fernandes. E aí, Matheus, que capítulo foda! Foi foda mesmo esse 809. E quando é foda a gente tem hiato, né? É um absurdo. Mas o Oda precisa descansar às vezes. Aí vai minha perguntinha simples. 1 bilhão de berries? Que é isso? É, velho, o Daniel tá muito louco aqui com 1 bilhão de berries. Não acho o valor muito alto para um subordinado? Realmente, porém a gente tem que ver que o topo do mundo é Yonkou. E esse subordinado é o braço direito e um dos mais fortes de um dos Yonkous. Então a gente já tá chegando no limite aí de recompensas. Será que a recompensa alta tem a ver não só com a força, mas também com o perigo que o Jack possa ter para o mundo? Sim, com certeza. Para mim ele deve ser perigoso, porque comparado com o Ace, que valia 550 milhões, ele quase que dobra. Exatamente. E a gente tem que se ligar nas palavras do Aokiji quando a gente vai definir uma recompensa. Por exemplo, o Ruffy é um cara que ele causa danos ao governo mundial de maneira política. Ele derrota um Shichibukai, ele derrota uma instituição como a CP9, mas o Ruffy ele não causa danos recorrentes propositalmente, nem mata civis assim à torto e à direito por prazer. O Jack ele já se inclui nisso. O Eustace Kid, um dos supernovas, também se inclui nessa crueldade. Por isso que as recompensas dele são maiores. Então a gente vê, né, que o povo de Zou tá argumentando ali com o Jack, a gente vê como é o jeitão dele destruidor. Por isso que a recompensa dele deve ter chegado. Não é o nível de força que a recompensa representa, e sim o nível de periculosidade, o nível de perigo em que aquele personagem traz para o mundo. Outra coisa que pensei foi que na realidade os Yonkous não têm recompensa. Bem legal essa teoria. Acho que a Marinha não colocaria uma recompensa para os piratas mais fortes do mundo, pois ninguém os derrotaria. O que acha da pergunta? Mas aí eu acho que se a Marinha toma essa frente de ninguém os derrotaria, ela estaria se colocando como impotente perante os Yonkous. Então eu acho que eles vão ter recompensa sim, até para estimular a galera a derrotar eles, que é do interesse máximo da Marinha. O que acha da pergunta? Muito boas suas perguntas. Desculpe se a pergunta ficou grande, não ficou. Continue com seu bom trabalho. Um abraço de Portugal. Muito obrigado, muito legal saber que Portugal vê o All Blue. Manda um abraço para todo mundo que você conhece aí de Portugal e chama a tua galera para ver o All Blue. Daniel, muito bom mesmo. E vamos para a próxima pergunta de Pedro Costa Cavalcante. Olá, Matheus, tudo de boa? Tudo de boa na Lagoa e com você, cara? Eu queria saber como você imaginaria o Ruffy começando a sua jornada com a sua força atual, depois de Dressrosa. Será que ele seria o novo One Punch Man? KKKK, né, velho? Saitão mandando um soco. Obrigado pelas pessoas que curtiram essa pergunta e por você, capitão mais arretado do Nordeste, por ter respondido a minha pergunta. Vamos lá! East Blue ia ser coisa de criança pro Ruffy com a força atual. E acredito que ele ia ter uma facilidade maior para derrotar Crocodile, Enel, Robiruchi, o Gecko Moria também, porque agora ele aprendeu o hack, ele tá bem mais forte, tem o Gear Force, então é bem interessante a gente se ligar nesses motivos. Por exemplo, numa luta contra o Robiruchi, com o Gear Third que ele dá ali, o Robiruchi já desmaiaria e não conseguiria voltar. Lembrando que nessa luta particularmente o Robiruchi quase desmaia, recobra os seus sentidos e volta para lutar. Então acho que apresentariam dificuldades sim os vilões da Grande Rota, mas o Ruffy derrotaria eles de uma maneira mais fácil do que derrotou. E a próxima pergunta é de Denis Martinez. Fala, grande capitão, me surgiu uma dúvida ao ouvir o podcast 53 da OPEX. Muito bom você ouvindo o podcast da OPEX, porque são ótimos. Sobre a história de capa da Baroque Works, você acha que o Crocodile, depois de Impel Down, foi procurar os membros que ficaram naquele bar? Ou ele vai começar uma tripulação do zero no Novo Mundo? Ou as duas coisas? As duas coisas! Não, é o seguinte, velho, muito boa pergunta. Mais uma vez reitero, ouçam o podcast da OPEX, o OPEXcast, muito bom mesmo. Todos. Mas é o seguinte, eu não acredito que ele vá juntar a galera da Baroque Works de novo. O Mr. Two, por exemplo, está em Impel Down. Acho que vários outros não estão mais nessa vibe. Acho que da Baroque Works ele pegou ali quem interessava, o Mr. One. E a partir daí, ou eles vão agir em dupla, ou vão montar o seu próprio bando com gente do Novo Mundo, o que eu acharia mais interessante e o que eu acredito particularmente. E agora vamos às perguntas da galera do QG, essa galera que contribui com o All Blue chega aqui para arrasar no SWS 86.
E a primeira perguntinha do QG é de Elton José dos Santos Silva. Fala, Super Matheus! Agora dá pra ter uma noção de porquê o Doflamingo tremia na base quando falava no nome do Kaido? Para começar, suas 3 calamidades são verdadeiros monstros. Diria que são superiores aos capitães mais poderosos do Barba Branca. Aí muito cuidado. Não acredito que a gente pode estar falando que as calamidades são mais fortes que o Marco, ou o Jaws, ou o Vista, por exemplo. A gente tem que lembrar que o Barba Branca também era um Yonkou, e acredito que tem um emparelhamento de forças aí. Como eu falei anteriormente, nesse SWS, One Piece está atingindo um patamar de poder máximo agora. Então tudo vai ficar meio emparelhado. O Marco deve ter o mesmo poder que um Jack, etc, etc. Isso mostra que os níveis dos próximos adversários serão extremamente altos, o que mostra que o Luffy vai ter que melhorar muito, mas muito mesmo, para poder enfrentar o todo-poderoso e imortal Kaido. Será que ele demonstrou todo o seu poder e tudo que aprendeu com Relief na luta contra o Doflamingo? Realmente o Luffy precisa ficar mais forte para lutar. A gente viu que ele, por um triz, derrotou o Doflamingo, que está abaixo dessa galera em nível de força. E acho que dos ensinamentos do Relief, ele mostrou tudo nesse arco de Dressrosa. Mas eu acredito que o Luffy é um cara que observa bastante seus inimigos, ele tem toda uma ginga, então ele deve criar um Gear 50 ou uma variação do Gear Force. Eu acho que não vai ter variação do Gear Force. Muita gente acha que o Boundman é uma, então vão ter outras. Não, eu acho que o Gear Force é o Boundman. E aquilo foi um ensinamento do Relief para potencializar o seu fruto. Mas eu acho que um Gear 50, para ele ficar mais forte, sim, será uma invenção dele mesmo, como ele criou o Gear Second sozinho. Será que os Minks ensinarão algo ao Luffy que fará com que ele desperte sua fruta? Ou quem sabe desenvolva alguma técnica extremamente poderosa? Muito bom! A gente pode ver o Luffy aprendendo o Electro, mas eu acho que para o Luffy seria legal em Zou ele aprender o Despertar. Eu acredito que Zou será um arco que vai mostrar muito sobre as Akuma no Mi, principalmente do tipo Zoan. Acredito que em Poneglyph a gente deve ter mais revelação sobre isso. E por que não, já que a gente vai falar muito de origens de Akuma no Mi, é o que eu acredito, tendo ênfase nas Zoans, por que não falar do Despertar também? Acredito que aqueles monstros de Impel Down, o Minotauro, né, o Minotouro no caso, a forma monstra do Chopper, tudo vai ser explicadinho ainda em Zou. Pois do jeito que tá, com muita sorte, Luffy venceria o Jack. Mas quem diria o Kaido? Realmente, pro Kaido o Luffy tem que evoluir muito ainda. Vejo muita distância e pouco tempo pro Luffy melhorar a ponto de poder enfrentar o Yonkou. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Essas todas que eu acabei de falar, Elton. E é isso aí, pergunta rica, velho. A próxima é de Walter César. Ele vai fechar esse SWS 86 com pompa! Como diria o Bug. Matheus, tudo bom? Comigo tá tudo ótimo. É muito bom, desculpa, cara, fui mal educado e nem perguntei. Foi muito rápido, você foi rápido, cara. Sei que é cedo pra falar, mas é sempre bom especular. O que você acha de algum dos Minks se tornarem Mugiwara? Ou melhor, 2 Minks, um felino e um canino, um da noite e um do dia. Eu acredito que o Oda não exploraria além de Zou essa vibe de noite e dia, né, como a Mushi e no Arashi. Mas é interessante um Mink entrar no bando, sim. Eu queria que fosse a Carrot, que eu me apaixonei por ela à primeira vista. O que você acha da ideia? Acha possível? Acho sim, cara. Quais benefícios pro bando caso entre? Aí tem que ver a função no bando. A gente não tem ainda uma função definida com a Carrot, mas em quesito de força já vai ser uma ótima função pro bando. Espero que minha pergunta seja escolhida. Obrigado desde já. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E nessa tua pergunta é bom a gente observar que o Chopper é como se representasse os Minks, né? Mas eu queria que o Mink original entrasse no bando sim, um Homem-Peixe, né? Vem Jimbe! Enfim, continuando, participe poucas vezes do quadro do All Blue, mas tenho um carinho e admiração imensa pelo seu trabalho. Queria ajudar mais, além de fazer parte do QG. Meu querido, você já ajuda bastante, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua ajuda e pela sua preocupação em querer ajudar mais. Mas no futuro, quem sabe? Mais uma vez, parabéns, um super abraço e um beijo gostosinho de um grande fã seu. Walter, muito obrigado, vocês são os queridos, velho. Que galera foda que compôs esse SWS 86 e que tá compondo todos esses SWS rumo ao SWS número 90 e ao 100º, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. No ícone de informações vocês encontram as últimas novidades aqui do All Blue. Dê o seu joinha nesse vídeo para a evolução do canal como um todo. E se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se no canal. Até a próxima, galera!